E para muitas crianças e também para as mães, a volta às aulas é sempre aquele drama, né? É deixar o filho no portão, ele abre aquele choro, a mãe fica com aquele sentimento de culpa, né? Será que eu tô fazendo bem? Será que eu não tô? Bem, esse é o nosso assunto com Margarete Alves no quadro Teleterapia de hoje. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Larissa. É normal, Margarete, esse sentimento aí, esse primeiro dia de culpa, de ansiedade, principalmente da mãe? Sem dúvida, é muito comum a gente encontrar nesse período, nesse início escolar, né, algumas mães muito preocupadas, pais também, mas sem dúvida a mãe, né, ela tem uma frequência maior, né, essa preocupação. Está mais perto do filho, exatamente. Né? E muitas vezes a gente chama esse quadro de ansiedade de separação. Desde quando a criança nasce, Larissa, o bebezinho, ele acha que ele é uma continuidade da mãe. Então, aos poucos, ele vai aprendendo que quando a mãe sai do quarto, depois ela volta, que ele é uma pessoa e a mãe é uma outra, diferente, né? Que é separado. Mas mesmo quando a mãe se afasta por um momento, ele fica muito ansioso, querendo que a mãe volte, porque geralmente, né, pai e mãe passam uma sensação de proteção, de segurança, e a criança quer estar com eles. Por isso que quando a mãe vai lá, deixa a criança no portão da escola, vira as costas, a criança começa a chorar. É isso? Esse sentimento de perder os pais, de não estar protegido? Eu diria que até antes do portão, né? Quando a mãe começa a dizer, falta uma semana, falta tantos dias para começar a aula, a criança já começa a ficar ansiosa. Ela começa a sofrer. E a mãe, quanto mais a mãe também fica ansiosa, mais a mãe, de alguma forma, colabora para que a criança aumente o sofrimento, né? Passa tudo, então. Passa, a criança percebe tudo, né? Como uma antena parabólica, ela vai captando e vai percebendo tudo. Então, se a minha mãe está ansiosa é porque eu estou indo para um lugar que não é tão seguro. Legal. Isso, que não é tão seguro assim. E o que fazer, Margarete, com esse sentimento? Como trabalhar? Legal. O que eu costumo dizer para as pessoas é começar a trabalhar antes disso. Dependendo da idade da criança, levar a criança para a escola antes das aulas começarem. Para a criança conhecer o pátio do colégio, o tamanho da escola, saber que vai ter outras crianças da idade dela. Isso conforta muito, né? Para não chegar e não ser aquele lugar totalmente desconhecido. Exato, né? Um impacto muito grande já, né? Porque assim, para criança tudo é muito grande, novo e não conhece quem vai estar lá com ele, né? Muitas pessoas dizem para mim, Margarete, tive a oportunidade de visitar meu colégio depois adulto e assim, tá do mesmo jeito, só que a sensação que quando eu era pequeno tudo era muito grande, né? Então é importante você ir, o pai ir, de repente ficar um tempo lá, passar uma meia hora, 40 minutos, apresenta a criança, né, para o professor, para o lugar em si, isso vai gerando um conforto, a criança vai se sentindo mais segura. Você falou do professor, o professor também tem um papel fundamental, Margarete? Sem dúvida, né? A pessoa precisa ter uma missão com relação às crianças. A criança, ela é muito sensível, ela percebe aquele que está ali disponível inteiro para ela e daquele professor que está ali a contragosto. Então, quanto mais esse professor conseguir acolher a criança, conseguir ter um respeito pelo sentimento que ela tem de medo, de insegurança por esses primeiros dias, mais essa criança vai se sentindo também segura nesse ambiente que é novo. Muitas mães também fazem, até a própria escola convida as mães para passarem alguns dias ou às vezes algumas semanas, essas primeiras semanas, junto com a criança na sala de aula. Sim. Isso também pode ser bom? Sem dúvida, ajuda. Nesse período de adaptação, a criança se sente menos estressada, né? Sabendo que a mãe está ali. Às vezes ela só olha para a mãe e volta a fazer atividade. Mas eu não diria que isso é a regra, Larissa. Eu diria que é a exceção. Geralmente a criança pode até ficar um pouco apreensiva, ansiosa, mas se ela for bem trabalhada com a mãe ou com o pai, ela vai ficar talvez um pouco insegura, mas ela é capaz, ela consegue de alguma forma desenvolver recursos e ela percebe que ela é capaz de sobreviver naquele período. Então a mãe explicar o tempo para ela, claro, conforme a idade de cada um, mas para ela entender que ela tem um tempo, a hora que ela chega, a hora que ela volta. E às vezes, quando eu percebo que a mãe é muito ansiosa, muito preocupada, eu costumo dizer, sugiro que vá o pai no lugar da mãe. Ah, é? Até Sim. fazer o transporte. Adaptação, exatamente. Então, se o pai é uma pessoa que é mais tranquilo, que tem um controle emocional maior, a criança vai se sentir mais segura. Se ele percebe que a mãe está muito agitada, acelerada, ele vai captar aquilo e ele vai sofrer mais. Então, às vezes, o pai também pode fazer esse caminho. Ele leva a criança, conversa, às vezes, nem sempre, mas às vezes o pai é um pouco mais firme, a criança precisa disso também, né? Daí ela obedece. Então, quando eu sinto que é muito sofrimento para a mãe, o pai, claro que ele pode entrar nessa história.
E esse primeiro dia de aula, ou esse retorno, ele pode ser traumatizante para a criança? Ou seja, lá na frente ela pode sentir os danos disso, desse momento agora, Margarete? Não é raro ouvir adultos atendendo adultos dizendo que a lembrança que ele tem desse comecinho não é agradável, né? Gera um desconforto, a pessoa se lembra do quanto foi difícil, o quanto ele teve que superar sozinho e demorou muito tempo. Alguns começaram, tiveram que parar porque não deram conta, voltaram para casa várias vezes. Algumas crianças, o que eu falei, não é a maioria, mas algumas desenvolvem sintomas físicos. Então começa a passar mal, às vezes tem enjoo, tem dor de cabeça. Para não ir para aula. Para não ir para aula. Mas é um sintoma real, né? Então a criança, ela se vê num quadro de tanto medo, de tanto pânico, que ela começa também a desenvolver alguns sintomas físicos e isso assusta muito os pais, né? E às vezes os pais acabam amolecendo, eles acham melhor evitar aquela situação do que enfrentá-la. Muitas vezes as pessoas têm essa lembrança depois de que foi tão difícil e fica marcante, né, na vida de algumas pessoas. Ou seja, a dica é conversar, sempre. Se for possível fazer essa visita 1 semana, 2 semanas antes com a criança e tranquilizar o pequeno de que isso é normal. Palavras de encorajamento, você vai conseguir, é importante para você, você vai aprender muitas coisas, vai ter novos amigos, começa a mostrar todos os ganhos para a criança. Porque a criança, naquele momento do medo, ela só consegue pensar no que ela vai perder. O contato com a minha casa, com os meus pais. Aquilo que é seguro para ele, né? Que é o conhecido, né? Aí os pais vão focar naquilo que é novo, mas que vai ser positivo para ele, que vai ser interessante, divertido. E aí isso ajuda muito. Margarete, eu queria ver com você. Você vai ministrar um curso de alimentação e emoção. Quando é esse curso? Então, começa a partir do dia 15 de fevereiro. São 8 encontros, Larissa, sempre à noite, às quarta-feiras, para as pessoas interessadas em alimentação, em aprender um pouco mais sobre como é que o ser humano se relaciona com a comida de forma positiva ou não. Pessoas que estão com problemas de peso acima ou abaixo, pessoas que têm problemas de colesterol, diabetes, com problemas de saúde que estão precisando mudar a sua alimentação. Eu vou falar da parte emocional e vou ter alguns convidados que vão falar sobre as outras áreas. Quem quiser se inscrever, qual o telefone? Entra em contato comigo por e-mail, margarete@margaretealves.com.br. Tá certo, queria agradecer a sua presença, Margarete. Obrigada e até a próxima quinta-feira, viu? Obrigada.